Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vou pedir a todos bastante atenção, porque o que nós vamos falar nessa noite, embora não seja nada novo para os irmãos, mas é algo extremamente necessário para a nossa vida cristã. E esta foi a palavra que Deus nos deu para compartilharmos com a igreja nesta noite. Portanto, eu solicito a todos muita atenção e com o coração aberto, orando em espírito para que essa palavra entre no seu coração e gere um entendimento, que ele gere uma consciência diferente, para que você seja uma pessoa diferente, transformada pela palavra de Deus. Vamos abrir inicialmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler um texto no capítulo 10 e outro texto no capítulo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do 17. Em seguida leremos 2 versículos do capítulo 10, ok? Diz assim: nisto porém que vos escrevo, ou melhor dizendo, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto, ou melhor, louvar-vos-ei nisto, certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Diga amém. Capítulo 10 de 1 aos Coríntios, um pouquinho antes. Leia comigo agora os versículos 15, 16 e 17. Diz assim: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Diga graças a Deus. Esse tema, ele é muito pouco abordado, embora ultimamente muitos têm levantado esse tema
do partir do pão, em razão de uma corrente de ensino que está em emergência, no sentido de banir da prática da igreja a reunião do partir do pão. Ou seja, existem aqueles que acreditam que isto é uma coisa totalmente desnecessária. Alguns acham que a igreja não deve proceder com a reunião do partir do pão, tendo o pão e o vinho, por levarem eles em consideração o fato de que vivemos no Novo Testamento e, portanto, na realidade de todas as coisas, e eles justificam dizendo que Jesus é o nosso pão da vida, que comer o pão da padaria, por exemplo, nessa reunião, seria negar a realidade de Cristo enquanto o nosso pão da vida. Bem, mas em tudo isso há muita confusão. Eu tenho me debruçado sobre esse tema já há bastante tempo, e eu, inclusive, juntamente com outros pastores do ministério e cooperadores, já debatemos o assunto, escrevemos um texto acerca disso, mas hoje eu não quero, na verdade, debater com vocês o tema, mas eu quero trazer algumas lições e, sobretudo, trazer o significado dessa reunião, desse ato de partir o pão, como aqui fizemos hoje. Isso porque existe muita confusão em torno desse tema. Pra vocês terem ideia, há aqueles que pensam, julgam ou consideram que o pão, uma vez que o padre, o sacerdote, abençoa aquele pão, eles dizem que a partir daquele momento aquele pão sofre uma mudança de natureza e passa, dizem eles, agora a ser literalmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Em outras palavras, a partir do momento, segundo o mistério da transubstanciação, isso é um dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, eles dizem para os fiéis que no momento que o padre levanta aquela hóstia e a abençoa, com Cristo, por Cristo, em Cristo, naquele momento e a partir daquele momento, já não tem mais pão na mão do sacerdote, já não tem mais trigo. Eles dizem, agora que é a carne de Jesus, agora que é o sangue de Jesus. Eles dizem agora que é a alma de Jesus. Eles dizem aqui é a divindade de Jesus e, portanto, agora é o próprio Cristo nas mãos dele. De sorte que eles dizem que quando alguém toma aquela hóstia para si, ele está comendo o próprio Cristo para dentro de si. A confusão começa a partir desse entendimento que é muito descabido. Muito descabido. Lógico, eles vão tomar João capítulo 6, para Jesus falar, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. Só que tomam esse texto equivocadamente, porque basta que você leia João capítulo 6, para verificar que o pão da vida de João 6, assim como a carne e o sangue de Jesus em João capítulo 6, significam o receber as suas palavras. Como ele vai dizer, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito é que são espírito e são vida. Então não há por que tomar esse texto. Ou se tomarem eles, por exemplo, para fundamentar Mateus capítulo 26, versículo 26, quando Cristo diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso não pode fundamentar, porque naquele momento que Cristo diz isso, o próprio Cristo e o seu corpo ainda não havia sido entregue. E portanto não poderia ser, ele viria a morrer momentos depois. Bem, mas a confusão se estende ainda mais. Estou apenas apresentando alguns pontos, para os irmãos perceberem como que o tema é um pouco confuso, até para nós podermos chegar e ver a preciosidade desse ensinamento. É quando alguns confundem a ceia do Senhor com o partir do pão. Na verdade, se referem a duas coisas distintas. Nós não fazemos a ceia do Senhor, nós fazemos o partir do pão. Pastor, e qual é a diferença da ceia do Senhor para o partir do pão? Daí precisamos de um contexto. Vejam, Mateus capítulo 26 registra quando Cristo estava comendo a Páscoa com os seus discípulos. Ele havia reunido os discípulos no cenáculo, e ali ele estava comendo a Páscoa dos judeus. Aquela Páscoa que começou em Êxodo capítulo 12, com o cordeiro assado, ervas amargas, com vinho e um tanto de especiarias. E Cristo, portanto, se reúne para comer a Páscoa
Portanto, nós já falamos que esta seria a última Páscoa, porque em seguida, Cristo seria na cruz o Cordeiro Pascal imolado pelos nossos pecados. Uma vez que Cristo cumpre na cruz o símbolo, ele cumpre o significado da Páscoa na sua própria morte, a Páscoa enquanto cerimônia, ela deixa de existir. Razão porque é um detalhe interessante, eu quero que você olhe na sua Bíblia para verificar. Veja lá em Mateus, não desmarca Coríntios não, mas veja lá em Mateus 26, e aqui tem um detalhe que faz toda a diferença na nossa leitura. Isso é apenas um contexto que eu estou abordando para os irmãos entenderem algumas coisas antes de eu abordar os princípios do partir do pão. Mateus capítulo 26, versículo 26. Veja como diz aí na sua Bíblia. Começa assim, olha: enquanto comiam, durante o tempo, o momento em que eles estavam comendo, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Observe que o ato de Cristo abençoar um pão, partir o pão e dar aos seus discípulos, isso acontece enquanto, vamos lá, enquanto comiam. Ora, enquanto comiam o quê? Ora, a Páscoa. Estavam comendo a Páscoa dos judeus. Veja que em 1 Coríntios, vamos lá agora no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim, no capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ou seja, enquanto comiam uma refeição na hora do almoço, uma refeição de 7 horas da noite, ou melhor, pela manhã ou pela noite, segundo o texto. Jesus, na noite em que foi traído, eles estavam tomando aquela refeição da Páscoa, era uma refeição que se fazia à noite, portanto, dá-se um nome de ceia. Então, quando a Escritura se refere à ceia, está se referindo à Páscoa dos judeus que eles comiam, e essa Páscoa nós não praticamos e não procedemos porque Cristo já morreu e ele já é o cumprimento dessa Páscoa. Sim? Agora veja que se lá em Mateus 26 diz: enquanto comiam, olhe em 1 Coríntios capítulo 11 e veja no versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: enquanto comiam a Páscoa, ele abençoou e dividiu o pão. E depois de haver ceado, a ceia acabou, passou a ceia que é a Páscoa dos judeus. Ele agora deu o cálice. Então essas duas expressões, enquanto comiam e depois de haver ceado, demonstra claramente que há uma refeição. Existe essa refeição, é a refeição pascal, conforme foi instituído em Êxodo 12, mas que durante o momento dessa ceia, o Senhor estabelece os elementos do pão e do vinho. Está claro para os irmãos esse aspecto? Imagine vocês agora que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela passa a realizar todos os domingos, conforme Atos capítulo 20, versículo 7, todo primeiro dia da semana, ela se reunia com o fim de partir o pão. Ela tinha essa prática, era uma reunião da igreja, porque Cristo disse: fazei isto todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Fazei isto em memória de mim. Então a igreja primitiva passou a proceder com o partir do pão. Ocorre que no primeiro século a igreja tinha um espírito comum, muito comum. Vivia num tempo em que os irmãos podiam viver em comunidades, um tempo totalmente diferente do nosso, embora nós devemos desenvolver o espírito de comunidade. Mas vocês sabem da história, eles vendiam seus bens
e entregavam todo o recurso aos apóstolos, e esses então iam ali, viviam juntos, comendo diariamente, né, as suas refeições. Eles viviam juntos, diariamente estavam reunidos. Quando então eles faziam a reunião do Partir do Pão, eles faziam o que historicamente se conhece de a ceia ágape. Isso já é tradição, não é um ensinamento, uma doutrina, nem um mandamento de Jesus, nem de Paulo, nem de ninguém. Eles praticavam isso. Eles praticavam a ceia ágape, a ceia do amor, em que cada irmão, quando ia, como se fosse hoje, imagine, o Josué trazendo quitutes, digamos, né? Aí o Cadmo e a Cadma, o casal, trazendo uma macarronada, digamos, uma macarronada. Aí a Vera trazia o que, Vera? Batata doce. Isso. E a Silvia trazia o quê? Bolo de mandioca. E aí, ninguém vai trazer um refrigerante para tomar? Está muito seca essa comida. Um guaraná, uma coca. A Roserene traz a coca. Enfim, cada irmão, preste atenção, levava o seu prato, levava a sua comida, levava vinho para beberem, levavam comida para comer. E todos então, a ideia era todos terem essa ceia do amor juntos. Cada um comendo da comida do outro, ali, né? Trocando os pratos, enfim. E durante essa festa, eles partiam o pão. No nosso caso, nós só partimos o pão. Nós não temos essa festa, essa celebração, essa ceia ágape. E poderia ter, não haveria nenhum problema. Mas não temos, também não tem nenhum problema. Mas acontece que alguma coisa estava acontecendo em Corinto. E Paulo escreve, portanto, ele começa dizendo: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Não há louvor sobre vocês. Isso porque, quando vocês estão se reunindo para essa tal da ceia ágape, vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Porque qual que é a ideia? Se nós nos reunimos para comer juntos, não é que nós devemos ter comunhão? Não é para estreitar os laços? Não é para ficarmos mais próximos? Não é para nós compartilharmos aquilo que é nosso, doando aquilo que é nosso e recebendo também do outro, para que nós desenvolvamos um coração e um espírito comum, ou de comunidade, sim ou não? Mas os irmãos estavam se reunindo, e aí, como em todo lugar, tem aqueles irmãos que têm uma condição de vida melhor, outros nem tanto. Havia irmãos pobres em Corinto que nada tinham para levar. Não tinha nem o cuscuz para levar. Não tinha a tapioca para levar. E já, por outro lado, tinha irmãos que levavam, né? No caso em Corinto, levava lá um pernil assado e 5 litros de sangue de boi. Sangue de boi é vinho, para quem não sabe. E levava aquele garrafão de vinho e um pernil, levava arroz à grega, levava uma macarronada. E aí ocorria que quando eles se reuniam, ao invés de eles se reunirem e esperarem todos chegarem para ter aquela grande festa, colocar uma mesa única à frente para todos se servirem, não. Os mais ricos se reuniam com os mais ricos, e como o apóstolo Paulo diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A Vera não tinha chegado, nós estamos comendo. E ela é a viúva que não traz nada. No caso, você está entendendo? É a viúva que não tinha nada para trazer. Quando ela chegava, estava lá o pastor Josué, o Juraci já estava embriagado de vinho. Verdade, está aqui, ó. Dizendo que eles comiam e bebiam a ponto de se embriagarem. E a Vera ficava só com o oi comprido. Tinham outras viúvas, outras famílias, uns órfãos, que estando lá também não participavam, não eram convidados, embora estivessem num ambiente comum. E Paulo, portanto, ele vai usar esse tema do partir do pão e vai usar esse contexto da ceia do amor para trazer alguns ensinamentos para os irmãos. Para nós entendermos, portanto, o significado real do partir do pão, nós precisamos do capítulo 10 de Coríntios. Porque no capítulo 26 de Mateus,
fala que Jesus abençoou o pão, deu graças e o partiu e dividiu. No capítulo 11 de Coríntios, Paulo também, ele repete essas palavras de Jesus. Agora, somente no capítulo 10 é que nós vamos encontrar o significado. Quando Paulo diz assim, no capítulo 10, versículo 15: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, esse cálice que diz, este é o meu sangue, que é derramado por vós. Cristo se fez maldito na cruz, derramando o seu precioso sangue, para que nós fôssemos benditos nele. Portanto, o cálice do sangue de Cristo é o cálice da bênção. Ou seja, Cristo foi feito maldito por nós, ele se fez maldição, para que você fosse abençoado. Então veja, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do corpo, do sangue de Cristo? Você sabia disso? O que significa isso? Queridos, olhem para mim. Todos os irmãos, ou que sejam todas as pessoas que creram no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Juraci, você creu no sacrifício vicário de Cristo? Andresa, você creu? Aldair? Adriano, você crê no sacrifício vicário de Cristo? Todos vocês creem no sacrifício vicário de Cristo? O que acontece quando alguém crê no sacrifício de Cristo? Efésios capítulo 2: tendo derrubado a parede da separação que estava entre nós, atraiu para si, ou reconciliou consigo mesmo, ambos os povos, judeus e gentios, tornando-os os dois um só corpo com Deus. Não, vamos ler, é melhor ler. Melhor ler Efésios capítulo 2. Efésios, eu perguntei se vocês creram no sacrifício de Cristo. Eu pergunto para você, você creu no sacrifício de Cristo? Nós estamos dizendo, Paulo está explicando, o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Comunhão. Veja o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Olha para o seu irmão e diga para ele, Ele é a nossa paz. De preferência que não seja para sua esposa, nem para o seu marido. Diga para alguém diferente. Diga. Exercite. Ele é a nossa paz. Gente do céu, Ele é a nossa paz. Tem alguém que vota no Bolsonaro aqui? Uma pessoa só. Não, só uma. Fica de pé, uma pessoa. Ficou. Não, só uma, já ficou ali. Obrigado, Terezinha. Tem alguém que vota no Haddad aqui? Só um. Não, levanta só um. Já levantou ali. Não, cadê a... Não, fica de pé, Loura. Todos podem ficar sentados. A Loura representa os que votam no Bolsonaro. O nosso irmão... É um nome difícil o nome. Representa os que votam no Haddad. Então, a Loura, diga para ele assim, Jesus é a nossa paz. Fala para ele. Agora você diga para ela, Jesus é a nossa paz. Obrigado. Eu vou abrir um parêntese aqui. Para fazer um elogio a essas eleições e dizer que é a primeira eleição que o povo está participando. Tem muitos aspectos negativos, mas o aspecto positivo é que o cidadão, a cidadã, a sociedade em geral está participando, está entendendo, está discutindo. Isso é muito bom para amadurecer a nossa democracia. Tá bom?
Agora, os aspectos negativos, nós vamos aprender a lidar com eles também, porque tudo é muito novo para nós. Mas, voltando ao ponto, Ele é a nossa paz. O que o sangue de Cristo realiza? Reconciliação. Realiza paz. Aqueles que estavam distantes, olha o texto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. O que aconteceu com você? Quando você creu no sacrifício vicário de Cristo, você foi aproximado, você foi reconciliado e se tornou com o outro que também creu, um só corpo com Deus. Quando você creu no Evangelho, você foi aproximado, você foi reconciliado, e você, juntamente com todos que também creram, fomos constituídos um só corpo com Deus. Isso só é possível por causa da obra de redenção. Por isso que a pregação do Evangelho, ou o Evangelho, ele é chamado o ministério da reconciliação. Não existe Evangelho sem reconciliação entre pessoas, entre povos, sobretudo entre irmãos. O que estava acontecendo em Corinto era, na prática, a negação da fé que eles afirmavam ter. Porque eles pregavam, somos um, Deus nos constituiu um, mas na hora de comer a minha comida, cai fora. Não divido com ninguém. É mais ou menos como hoje. Essa briga política aí, eu estou observando, tem aqueles que estão defendendo uma certa forma de comunismo, e outros que estão defendendo uma certa prática, forma de capitalismo. São dois opostos. No final fica tudo farinha do mesmo saco, porque o comunismo ou o comunista vive como capitalista, não abre mão do seu capitalismo. Tem uma ideologia que é jogar para o governo, para outros, mas no final vai ficar uma coisa só. E o capitalista está assumindo o que é mesmo, ponto final, vamos seguir em frente. Mas aqui em Corinto, eles estavam tendo a negação da fé. Paulo diz, vocês quando se reúnem para pior. Antes não reunisse. Aí Paulo está explicando. Vocês sabiam, diz o apóstolo Paulo, que o cálice da bênção, este que você tomou hoje, você tomou um copinho assim? Isso aí não quer dizer o sangue de Jesus. Não é o sangue de Jesus e nem a ele representa. Esse cálice fala da comunhão entre aqueles que creram neste sangue. Ou seja, o sangue de Cristo derramado na cruz nos reúne, nos reconcilia e nos constitui um só corpo com Ele. Paulo está dizendo, é a comunhão. Ou seja, você creu no sangue de Cristo, eu criei no sangue de Cristo, e esse cálice, portanto, representa essa comunhão que temos neste sangue. Em outras palavras, cremos no mesmo Cristo, no mesmo Evangelho, na mesma morte, na mesma redenção. Isso nos torna um. E ele continua dizendo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, comunhão é participar juntamente. Quando ocorre de alguém crer no Evangelho, ele se torna um só corpo com Deus. São palavras de Paulo a Efésios, né? Aos Efésios. Um só corpo com Deus. Nós costumamos dizer que nós somos corpo de Cristo. Mas se somos corpo de Cristo, imagine que o Josué seja esse dedinho e eu seja esse outro dedo ao lado. Cada um é um membro desse corpo. Nós estamos e nós somos um só. Embora sejamos muitos, nós somos unicamente um só pão. Leia direitinho na sua Bíblia, porque nós, 17, embora muitos, olha a quantidade de irmãos que temos. Que maravilha. Embora muitos, somos unicamente um
pão. O que aquele pão significa? O que aquele pão que nós comemos significa? Unidade entre nós. O sangue de Cristo nos faz um. Ora, imagine só, que símbolo, quanta agudeza de Cristo. Tomar um pão, ele tomou um pão. E agora ele pegou esse pão, tirou um pedaço e falou, comei, Vera. A Vera pegou, aí ele partiu do mesmo pão. Então está aqui, Rosirene, coma também. Do mesmo pão, mas vamos comer o mesmo pão? Isso é para representar que nós, embora muitos, somos um só pão. É um símbolo da nossa unidade. Lógico que neste momento do partir do pão, nós anunciamos a morte do Senhor, nós pregamos a morte do Senhor, nós falamos o quanto que a morte de Cristo foi maravilhosa. Ela nos redimiu, ela nos salvou, ela nos libertou, nos deu uma nova chance de vida, perdoou todos os nossos pecados. Reunião do partir do pão tem que ser uma celebração da morte e ressurreição de Jesus. Então, o ensinamento básico e fundamental acerca do partir do pão é para que nós entendamos o que a obra de Cristo fez conosco, ou o que a obra de Cristo nos fez participantes. Nós somos um só. Paulo, falando dessa unidade em Efésios capítulo 4, ele diz, olha, eu rogo, abra sua Bíblia rapidamente, Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque há somente um corpo. Que maravilha, né? Há somente um corpo. Não existe um corpo para você, só para você. E há somente um Espírito. O mesmo Espírito que te vivifica, vivifica o outro. Ele diz, há também uma só esperança da nossa vocação, a que fomos chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Portanto, nesta noite, numa reunião de partir do pão, nós somos chamados a rever o nosso chamamento. Você foi chamado a crer no Evangelho. Você, como diz o Tiago na sua epístola, você faz parte das primícias de Deus. Você faz parte das primícias das criaturas de Deus, conforme diz Tiago, porque você é igreja, é corpo de Cristo. Na linguagem de Hebreus, nós somos igreja de primogênitos. Nós somos o filho primogênito, no sentido de que existe uma bênção especial para os eleitos e predestinados. Não que os não eleitos não possam ser salvos, porque a eleição e predestinação não está para a salvação e condenação, está para a eleição da noiva de Cristo, aquele a quem ele escolheu para ser a sua auxiliadora e consequentemente para ser o seu corpo. Então, você tem um chamamento especial na sua vida. Nós temos que cair na real, nessa era de Laodiceia, e compreender que Deus não somente nos ama, mas Ele nos ama com amor eletivo. A igreja do século 21, a qual eu me incluo, é uma igreja no sentido profético, como que uma noiva, quem é homem, varão aqui, que já teve noiva, sabe, é como a noiva de um varão que o despreza, que na frente de todos não lhe dá atenção, que sai com os amigos e não diz ao noivo que saiu com os amigos.
que desdenha do noivo, que se esquece do noivo e que parece não ter muito interesse pelo noivo. É a igreja do século 21. Se aqui tiver algum homem, varão, que já foi desprezado, sabe a dor que é quando se ama profundamente. Então, o fato é que nós devemos, como diz Paulo, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nesse caso, ele está falando assim, vocês têm que caminhar de modo digno. Para nós temos que rever esse nosso chamamento, trazer de volta a preciosidade daquilo que nós somos em Cristo. A partir daí, começar a considerar uns aos outros. Irmãos, nada pode nos separar. Absolutamente nada. Mesmo quando o seu irmão estiver no erro, segundo a sua perspectiva, segundo o seu olhar, você precisa amá-lo. Nós somos convidados a entender esta unidade. E para tanto é preciso, e este é o caminho do discipulado, 3 coisas básicas. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus diz aquelas palavras tão belas, tão maravilhosas. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Imagine um grão. Ou quando você chega numa seara, digamos, e você vê aquelas espigas já ali tão maduras, tão bonitas, aqueles pendões dourados, num dia de tarde, aquele sol batendo, você fala, gente, mas que coisa linda. É tão bonito ver a frutificação, sim ou não? Mas aquilo só foi possível porque os grãos que foram semeados morreram. Então o evangelho não é outra coisa. Evangelho não é o que se ouve hoje em dia na maioria dos lugares, mas evangelho é um convite à morte, a fazer morrer o velho homem. Então é uma questão que eu preciso absorver. Eu sei que eu estou num processo de morte. Eu sei, você também sabe. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro em nenhum aspecto. Mas quando você passa a considerar o seu chamamento, você tem que saber, puxa, eu fui chamado, e esse chamamento meu implica morte do eu. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Quem quer ficar só, diga amém. Quem quer ficar só, sem nenhum fruto, chegar no dia de Cristo, sozinho, cadê os frutos? Não tem nada. Mas eu te dei um talento, pois eu enterrei. Está aí, toma o que é teu. Tive medo de ti. Agora, quantos querem produzir frutos? Multiplicar. Você é semente. Eu sou semente. Nós fomos gerados por Deus para multiplicar. Mas o grão de trigo, se não morrer, ele fica só. Quando foi dito aqui, o pastor Josué, na hora do partir do pão, dizia: entregarei apenas algumas coisas, não todas as coisas. Aí a irmã Silvia disse: é difícil. Eu disse: mais cedo ou mais tarde, nós teremos que entregar. Então a nossa situação hoje é essa. Nós estamos aqui meio com dificuldade de entregar, de ceder, de perdoar, de ouvir uma palavra e ter que se recolher à sua insignificância, em amor, em perdão. Às vezes até que fica calado, mas fica com ódio no coração, uma raiva, a vontade de tacar um cabo de vassoura na cabeça do outro, dar um chute nos dentes. Mas nós somos grãos. Implica morte. Como você é um eleito, se você não fosse um eleito, você tinha uma possibilidade diferente. Mas como você é um eleito, vou te dar uma boa notícia, ou uma má notícia, não sei como você vai receber. Eu creio que seja boa notícia. Aquele que começou a boa obra vai completar. Ou seja, você é um grão e você vai morrer. Vai morrer. Tem os grãos mais resistentes, com a casca mais dura. Mas o agricultor sabe, ele conhece bem o grão.
ele tem as suas técnicas. E o eleito, ele é predestinado para ser santo e inculpável diante de Deus, e portanto você vai. Deus não vai invadir, fique tranquilo. Ele não vai invadir o seu coração, ele não invade o coração de ninguém, ele não força ninguém, ele simplesmente confia na sua própria soberania. Ele sabe, ele te conhece, ele pavimenta caminhos, ele te cerca de circunstâncias, te coloca para viver com a pessoa certa, te dá os filhos certos, te dá os amigos certos, te coloca na igreja certa. Ou seja, ele te dá todos os meios para que você, à semelhança de Jonas, um dia fala: tudo bem, Senhor, então tudo entregarei, eu vou. A gente fica na resistência, né? Mas ele é soberano. O grão de trigo vai morrer, e você vai produzir fruto. Essa mensagem é para que você possa abreviar essa situação. Não precisa resistir tanto. Quanto mais você resiste, mais você prolonga o seu próprio sofrimento, causado pela sua própria resistência. Mas não somente o discipulado passa por essa abnegação, mas vai gerar também amor em nós. Ou seja, vida cristã não prescinde do amor. Se não prescinde da morte, também não prescinde do amor. Ou seja, nós precisamos entender que a identificação do homem com Cristo, qual que é? A identificação. Você se chama cristão por qual motivo? Porque você está numa igreja cristã? Por que você se chama cristão? Porque te falaram que você não é budista? Você é cristão? Porque você nasceu num lar de cristãos? Jesus disse: o mundo saberá que sois meus discípulos quando vós amardes uns aos outros. Então, o que identifica o cristão para o mundo é a sua identificação com o Cristo. Ou seja, se o Cristo de Deus pode ser resumido numa única palavra, essa palavra é amor. Porque Ele é a própria manifestação e expressão do amor de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. O Filho é a expressão do amor. E agora essa expressão do amor encarnada se torna o próprio amor entre os homens, abraçando os homens, pregando para os homens, curando os homens, salvando os homens. Por fim ele morre pelos homens, entregando a sua vida, mesmo por aqueles que estavam cuspindo nele, mesmo para aqueles que estavam injuriando-o. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não é sem razão que no capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo disse: olha, você pode ser o maior crentão. Essa que é a linguagem mais atualizada, né? Mais moderna. Mas está lá escrito: você pode ser o melhor crentão. Você pode dar os seus bens para os pobres. Você pode falar outros idiomas, até mesmo línguas de anjos. Fica na igreja falando, né, aquelas palavras que ninguém entende. Você pode, inclusive, ter o dom da profecia, o dom da ciência. Você pode ter o dom de transportar montanhas de um lado para o outro. Olha, que maravilha. Você é o cara. Você tem todos os dons. Você é o melhor dos crentes. Mas se não tiver amor, aí ele diz uma palavra que é ruim de ouvir, mas é a verdade: de nada vale. Você pode pegar tudo isso e jogar numa lata de lixo, porque não tem amor. O amor é tudo. Não existe vida cristã sem amor. Verdade, nós não amamos ainda o que precisamos amar. Vamos reconhecer isso? Que tal? Você reconhecer: puxa, Senhor, eu sei que o amor é uma bênção, é uma maravilha, mas o quanto eu estou distante do amor. Então, se você reconhece, por que não estabelecer um alvo a ser perseguido? A sua vida cristã vai deixar de ter essa letargia, porque você agora tem uma razão para prosseguir. Por que continuar a caminhar? Porque existe um alvo. Eu preciso desse amor.
dessa expressão, dessa manifestação. Porque afinal, quando eu tenho abnegação, o grão de trigo morre, e eu tenho amor, que é a vida de ressurreição, agora isso vai gerar o quê? Serviço. Vai gerar o serviço, servir aos homens. Sabe por que nós ainda somos tão arrogantes? E cada um em menor ou maior medida. Tem pessoas que são arrogantes na sua humildade. É porque ele não tem aquele afã de falar. Eu, de modo assim, eu poderia dizer que é muito fácil eu ser arrogante, porque eu tenho uma natureza muito expressiva. Então, qualquer palavra de qualquer palavra já vai ficando um pouco áspero. Mas tem gente que ele tem uma mansidão do inferno, uma coisa, aquela lerdeza. Ele não tem capacidade de falar alto, não é porque ele é bom, não. É porque ele tem uma natureza ruim. Aqueles que matam na unha. Às vezes é melhor um grito do que o silêncio. Está lá calado, aquela cara lerda. E o outro está para morrer de raiva. Essa não fala nem uma palavra, nem para a gente brigar. Aí se torna uma pessoa arrogante na sua, entre aspas, humildade. Não deixa de não ser uma arrogância, porque despreza o outro. É uma outra forma de desprezar. De modo que todos nós precisamos entender que nós temos um chamamento, e esse chamamento tem que ser pensado e repensado e entendido, de que a vida cristã passa pela abnegação, pelo amor, e de que nós nascemos para servir aos outros. É a nossa arrogância que nos impede de servir aos outros. Nossa arrogância, nos dois sentidos que aqui eu coloquei, para que ninguém se sinta fora da arrogância, do pecado do homem, é o que nos impede de vivermos para servir, porque nós vamos estar sempre reivindicando o nosso direito e a nossa razão constantemente. Nós conseguimos vencer as pessoas por causa da nossa razão, por causa da nossa certeza, ao passo que o Senhor nos convida a pensar isso. Agora, tem uns impedimentos, né? Tem uns impedimentos. Se a vida cristã passa pela abnegação, o amor e o serviço, quais são os impedimentos? Eu pensei aqui em alguns, mas o Senhor me levou para Mateus 9,15. Eu não entendi a princípio o que era, mas vamos lá. Mateus 9,15. Diz assim, vamos ler a partir do 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aqui fala de um vinho novo e de uma veste nova. Aqui fala de um vinho velho, de um odre velho. Vamos voltar. Fala de um odre novo e uma veste nova. E fala de um vinho velho e de uma veste velha. Portanto, a questão aqui se trata basicamente de duas maneiras de pensar a vontade de Deus. O odre velho, assim como a veste velha, é uma indicação clara aos conceitos de Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento, embora a Escritura divinamente inspirada, ela tem um fundamento de um relacionamento do homem para com Deus baseado na lei. E a lei, ela não resolve o problema do homem. A lei tão somente expõe aquilo que o homem é. A ideia é de que a lei deveria gerar no coração do homem uma consciência de incapacidade,
Quando o homem tentasse cumprir a lei e não conseguisse, ele deveria ter um reconhecimento de que ele nada é, que nada pode, e que ele é escravo do pecado, e de que ele precisa de um Salvador, e portanto, ele ficasse diminuído diante da sua condição. Mas a lei fez exatamente o oposto. A lei gerou no coração dos judeus um espírito de orgulho e presunção. Eles tinham a lei por motivo de orgulho. Eles pensavam que eles eram da parte de Deus, era povo de Deus, pelo simples fato de terem eles a lei. Tanto eram eles arrogantes, que eles diziam: nós, povo de Deus, não somos pecadores como os demais homens. Paulo diz isso lá em Gálatas capítulo 2. Ou seja, eles tinham um espírito de arrogância, de orgulho, e portanto, eles não tinham a condição absoluta de entenderem a si mesmos na base da abnegação, na base do amor, na base do serviço. Como pode um coração orgulhoso e presunçoso, que se julga melhor, se julga capaz, melhor do que o outro, como este pode servir? Como é que ele pode ceder? Como é que ele pode abrir mão de si mesmo, se ele está tomado por um odre da sua mente, um odre velho, incapaz de receber a mensagem do Evangelho, que é um vinho novo? Qual é o impedimento, pastor? Ora, o impedimento de que, sendo eu um cristão, ainda tenho um odre velho. A sua maneira de pensar o mundo, de pensar a Deus, de pensar o outro, inclusive de pensar o Evangelho, ainda é uma mente veterotestamentária. Ainda tem um Deus mosaico, um Deus mau, um Deus perverso. Ainda você trabalha ainda com muita acusação, vive praticamente o ministério da condenação e da morte. Está lá, o Evangelho é um vinho novo, que precisa de um odre novo. Esse odre é a sua mente, é a recepção da mensagem no seu entendimento. Mas nós ainda pensamos de maneira veterotestamentária, infelizmente. A gente vê isso todos os dias, toda hora, na igreja. Então, misericórdia. Pessoas se levantam contra o ministério, contra pessoas, mas tomados do espírito de Moisés, e não do espírito de graça, de misericórdia, de compaixão. Agora, por que nós temos tamanha dificuldade de jogar fora esse odre velho, para desenvolvermos um odre novo, para que você conceba a mensagem do Evangelho do Novo Testamento no Espírito de Cristo? Por causa da veste velha. A veste velha é uma roupa que nos cobre, que nos foi legada, nos foi dada. É uma visão veterotestamentária cultural. Você nasceu numa cultura onde só se fala do Deus de Moisés. Você ouve 24 horas, Deus vai pesar a mão, bateu o carro porque não deu dízimo, está no leito porque, pegou câncer porque. Nós sempre estamos dando justificativa para os problemas alheios. Dificilmente se usa de graça e de misericórdia quando vê o outro numa situação difícil. Rosirene perdeu o emprego, Juraci foi roubado. Aí o outro fala, também, né? Aí tem uns que são, não vou falar nada. Aí nem precisa, já falou tudo. Não vou falar nada. Olha a cara da pessoa. Não vou dizer nada. Em outras palavras, está dizendo, tem uma acusação ali dentro. Você recebeu uma veste velha. Você recebeu ensinamentos e conceitos do Antigo Testamento. E, consequentemente, desenvolveu um odre da mente de Antigo Testamento. E você agora se diz cristão. Aí o odre, o vinho novo vem, que é a palavra do Evangelho. O odre velho não aguenta, está rompido, e a palavra se perde. Nada fica.
não fica, não constitui, não gera, não muda. Portanto, nós precisamos urgentemente entender a nossa carência de ter uma nova consciência. Você precisa buscar em Deus, e a igreja, pela graça de Jesus Cristo, nos dá todo o suporte. Se você vier aqui às quartas-feiras, estudo de Colossenses, você vai ver que maravilha de palavra, que Deus está nos falando dia a dia. Pastor, eu não tenho condições de vir às quartas-feiras. Você encontra todas as mensagens lá no canal do YouTube. Todas estão lá. Tire um dia. Tem ao vivo também. E comece a ouvir em oração. Ouvir com compromisso. Ouvir com desejo. Ouvir com vontade. Com vontade. Senhor, fala comigo. Senhor, ministra ao meu coração. Senhor, causa um rebuliço dentro de mim. Muda minha mente. Joga esse odre da minha mente velho fora. Eu quero um odre novo. Uma mente nova. Para que a tua palavra possa encontrar lugar dentro de mim. E consequentemente me vestir de uma veste nova. Virtudes humanas divinas do Novo Testamento. A questão, como um irmão hoje me inquiriu, pastor, poxa, mas se fala tanto do evangelho, né? E às vezes a impressão que nós temos é que o povo não absorve, né? Não está absorvendo. Eu disse, é verdade. Eu também tenho essa impressão. Lógico, nós temos absorvido sim. Mas, puxa, nós podemos absorver muito mais. Nós precisamos de ter uma atitude, sermos proativos. Como Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque afinal, assim como os irmãos de Corinto se reuniam naquela ocasião, e Paulo diz que eles se reuniam para pior, antes não se reunisse, nós estamos nos reunindo. Mas se nós não aproveitarmos cada circunstância, cada palavra, e tomar para si a palavra, e retomar o caminho na presença de Deus, retomar o caminho da oração, da leitura da palavra, da meditação, da comunhão com os irmãos na palavra, das reuniões da igreja, retomarmos o caminho de uma vida cristã autêntica, não de um ativismo, mas de uma atividade natural, como aqueles que sabem que estão caminhando em direção ao reino de Deus. Paulo diz, tomai posse da vida eterna. Ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bem, o nosso grande problema é a nossa consciência. Nós vamos falar muito de consciência na próxima quinta-feira. A primeira mensagem trata da consciência humana. O quanto que é necessário que nós entendamos que você é o que você é por constituição. Ou seja, você pode resetar essa sua consciência velha, caída e religiosa no âmbito do Antigo Testamento, para começar a configurar uma nova consciência, agora tendo Cristo como modelo. Cristo como modelo. Diga assim, Jesus é o meu modelo. Bem, vocês falaram, mas agora eu queria que vocês falassem, não agora, mas procure isso. Eu quero falar isso com desejo. Jesus é o meu modelo. Pede para o Espírito Santo gerar dentro de você esse desejo. Pastor, depois eu vim para esse ministério, não sei mais orar. Que bom. Mas está na hora de aprender. No sentido de que você tem que orar pelas coisas concernentes ao reino de Deus. Quando orardes, orareis assim, diz o Senhor: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Olha, o teu nome santificado, que o teu reino venha a mim, sobre mim.
e que a tua vontade se realize. Ou seja, comece a orar a vontade de Deus na sua vida a partir das suas necessidades. Nós precisamos de ter uma motivação, precisamos amar desesperadamente o nosso Senhor. Amar o Senhor. Ter desejo de tê-lo como experiência cada vez maior na nossa vida. Como diz Pedro na sua primeira carta, né? A amar a Cristo, como ele diz, se alguém puder me ajudar a lembrar o texto, mesmo não tendo visto a Cristo, amais. Essa é a ideia. Ele fala daqueles que não viram o Cristo encarnado, e não havendo visto, amais. Amar a Cristo verdadeiramente. Nós amamos muitas coisas. Querem ver uma coisa? Olha lá, hein? Quem aqui ama dinheiro? Não. Eu não me refiro ao amor ao dinheiro, que ele diz, mas a gente gasta o que nós somos com aquilo que nós desejamos grandemente. Então aqui quem gosta muito do dinheiro? Melhor perguntar quem é que não gosta, né? Seria mais fácil. Por isso que você corre atrás. Porque você sabe que você vai precisar dele. Você quer muito ele perto de você. Quem aqui ama futebol? Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Só porque o Vasco ganhou hoje, ninguém quer falar nada. Né, Roger? O Vasco ganhou de 2-0. Pessoal, futebol, não todos, tem alguns que não gostam de fato, mas Copa do Mundo, gente, misericórdia, é um barulho danado. Pinta a cara, pinta a quadra, pinta o portão, compra televisor novo, faz churrasco. É bom, é animado. Quem aqui ama um churrasco regado a uma cerveja gelada? Seus crentes. Tá bom. Aí vocês vão animados. Bora, estamos atrasados. Beleza. Tem uns que gostam de uma novela. Tem uns que gostam de dançar. Tem outros que gostam de... Fala aí alguma coisa. Viajar. Irmãos, tudo isso é lícito, desde que essas coisas não usurpem o nosso coração. Agora, é só para nós treinarmos a nossa consciência. Se eu perguntasse quantos amam a Cristo, todos diriam que sim. Aí eu perguntaria, mas a sua motivação, o seu ânimo, a sua garra, a sua disposição é tanto quanto para essas outras coisas? Ou essa aqui é meio amarela? Se der eu vou. Se der eu participo. Vamos ver. Deixa eu chegar mais próximo. Irmão, nós desprezamos as coisas divinas com tanta facilidade. Não será porque o nosso amor está bem pouquinho? Pense comigo. Não é hora de nós revermos o nosso chamamento? Hein, pessoal, me ajuda aí. Eu preciso rever meu chamamento. Pronto. Quem precisa rever o seu chamamento? Queridos, essa mensagem de hoje é uma mensagem de advertência. Nós revermos os nossos relacionamentos. Nós revermos aquilo que nós somos em Cristo. Nós revermos o alvo da vida cristã, as bases, abnegação, amor, serviço, e compreender o que nos impede de alcançar tudo isso, senão essa nossa mente caída, e quando se diz religiosa, ela é um odre velho, porque ela é veterotestamentária. Não vamos alcançar nunca. Que Deus abençoe a todos.